Oi, gente, tudo bem? Trouxe de volta o Tércio, Tudo bem? porque assim a gente compartilha as nossas experiências com vocês, os nossos erros, inclusive, né, amor? Que assim vocês podem acertar mais do que a gente. Hoje nós vamos falar então sobre como os filhos acabam nos manipulando os pais, e isso acaba tendo um impacto muito grande no casamento. Nós, aqui em casa, eu não sei como que é aí na casa de vocês, mas nós aqui em casa, e a maioria das minhas amigas que eu converso, falam a mesma coisa. Que o pai é o bonzinho e a mãe é a bruxa má. A mãe é a ruim da história. Porque os pais, eles saem para trabalhar, eles acabam ficando bem menos tempo com os filhos, menos até do que eles gostariam, e com isso, a mãe tem muito mais situações para conseguir corrigir o filho. E além disso, existe a situação também da compensação. Porque os pais, por ficarem menos tempo com os filhos, isso via de regra, tá? Não sei como é aí na tua casa, porque tem situações que é o contrário, que a mulher trabalha mais que o homem. A carga horária é maior da mulher. Mas, no geral, via de regra, a mulher é quem consegue uma carga horária menor para estar mais presente com os filhos. Ou às vezes, como o meu caso, que estive em casa com as crianças durante toda a infância e adolescência deles. Fica difícil para o pai, ele se sente um sentimento de culpa, uma sensação ruim de o pouco tempo que eles estão com os filhos, de ficar ali corrigindo, de ficar ali. Então, por isso que o pai acaba sendo o bonzinho. E geralmente o pai, principalmente se for no caso de menina, homem, ele tem isso, essa tendência de proteger a mulher, de cuidar da mulher. Isso já é um instinto do homem. Então o homem, ele é muito mais atencioso, ele é mais cuidadoso com a mulher. Já a mulher, ela tem essa sensação de querer ser mãezinha, de querer cuidar do homem com o homem. Mães geralmente ficam mais pendentes a serem mais boazinhas com os meninos e os homens com as meninas, que são as princesinhas deles, né? Mães, não façam nada que o marido não saiba. Então, assim, o filho fez alguma coisa errada na escola, você foi lá, chamou atenção e tal. Teu marido chegou em casa, conte. Claro, né, gente? Não aquela coisa assim, o cara abriu a porta, eu fiz muito isso, por pura inexperiência. O cara abriu a porta e tá falando, teu filho, tua filha, meu, dá vontade de voltar, fechar a porta. Eu nem esperava abrir a porta, não ligava pra já fazer. Não, ligar nunca fui de ligar, não. Agora, na era do WhatsApp, sim, mandar o WhatsApp. Ligar nunca fui, porque eu sempre acho assim, que ligar, a pessoa tá fazendo uma coisa que ela não pode atender. Agora, mandar mensagem no WhatsApp, sim, né? O inverso, o homem também, a mulher chega do trabalho, porque fez isso, não, primeiro, né? O tempo do casal, primeiro tem oi, tudo bem, oi, tal, a conversa do dia, para depois, mais tarde, se de preferência, antes de deitar no quarto, antes de, né, porque daí também leva problema pra cama, então também não. Mas assim, espera jantar, espera até a hora que os dois vai lá, lavar a louça, qualquer coisa, aí, olha, hoje eu tive problema, hoje teve uma situação, assim, tal. Mas conte, e não espere nem pro dia seguinte. Por quê? Porque a base do casamento, gente, é cumplicidade, lealdade, cumplicidade, fidelidade. É uma traição. A mesma coisa o homem. O homem vai acoberta um erro da filha, do filho, né? Passa lá o pano ou joga para debaixo do tapete a sujeira e finge que nada aconteceu. Quando a mulher vai descobrir, ela se sente como traída. Só que tem casais que fazem isso, por quê? Porque tipo assim, eu quero ser o bonzinho. Então, e os filhos às vezes pedem. Mamãe não fala pro papai. Papai não fala pra mamãe. Os filhos pedem isso. Porque sabe que a situação não vai ficar boa pro lado deles. E assim, tem a outra questão da mãe também ter autoridade para corrigir, porque até porque o pai às vezes tá ausente, tá trabalhando, tá ausente. Sem ficar, gente, pondo ameaça, que, eu vou falar pro teu pai, isso eu nunca fiz, né, amor? Graças a Deus, isso eu nunca fiz. Eu já fiz um monte de erro, mas sei não. Eu vou falar pro teu pai, tipo assim, quando ele chegar, você vai ver, o bicho vai pegar. Não, entendeu?
Ou pode acontecer que não seja uma situação que precisa ser corrigida naquele exato momento, aí o ideal é o quê? Esperar o pai chegar, conversar entre nós dois, chegarmos num comum acordo e aí chama o filho. E sempre também, igual no nosso caso, nós temos 2 filhos, um menino e uma menina. Se o BO é com o menino, nós 3 vamos conversar. A menina não tem nada a ver com isso. E às vezes elas perguntam, né? Às vezes, que foi aí que fez? Vocês vão conversar. Não interessa. A mesma coisa o inverso. Rebeca, vem cá. Que... Entenderam? Faz parte do quê? Da correção de pai e mãe. O outro não precisa estar sabendo. Pra tirar barato, pra se aproveitar da situação e depois falar, lembra, ela fez tal coisa. Então, não. Agora, de fazer escondido, o Tércio tinha uma maniazinha de fazer, por quê? De encobrir, digamos assim, que era porque eu sou a brava. E eu sou brava, muito brava mesmo. mesmo. Então, aqui todo mundo em casa morre de medo de mim, porque eu sou muito brava. E eu dou castigo mesmo. Não sabe o que a gente passa. Assim. Ai, não exagero. Ótima na teoria, só que na prática é tudo totalmente diferente. E eu tinha, por exemplo, ele vai contar uma história. Eu tinha uma pediatra aqui em São Paulo, antes de nos mudarmos para Santa Catarina, e chegou uma hora que ela falou assim, a Rebeca ainda tá chupando chupeta? Aí eu falei, pior que tá, doutora. Eu já tentei, tá muito difícil. Aí a médica me cobrou, eu me senti assim super culpada, tipo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aos poucos eu fui conseguindo tirar a tal da chupeta dela. Ela estava com 4 anos. De repente, o que aconteceu? O pai foi para Santa Catarina, ele estava desempregado aqui em São Paulo, teve uma proposta de emprego lá, nós oramos e tal, e Deus mostrou que era para nós irmos mesmo. E foi uma bênção, ficamos quase 10 anos lá. E aí, ele foi primeiro na frente e eu fiquei com as crianças. Foi uma fase muito difícil. Foi quanto tempo isso, amor? 3 meses. Quase 3 meses. Eu visitava a gente e tudo mais. Só que depois, quando nós chegamos em Joinville, o que aconteceu, amor? Conta. Não, ela tirou a chupeta da Rebeca, né? E a Rebeca, com esse baque de... Os 2, né? Todo mundo, os 4, na verdade, né? Fomos pra lá, os 4 sozinhos. Eu vi que ela sofria muito, que ela queria muito a chupeta. Eu tava com aquela carência, né? De toda criança. E aí, o que eu fazia? Eu escondia a chupeta e dava a chupeta pra ela escondida. Achando que... À noite. À noite, Porque ele ia por ela pra dormir, né? Aí você dava a devia chupeta. fazer isso, mas Aí eu com pena... Toda noite ia lá. Deixava ela chupar um pouquinho a chupeta. Chupava a chupeta lá, ficava, agora esconde a mamãe, não sei o que, escondia a chupeta, né? Um dia eu esqueci de esconder a chupeta, e onde é que... Você escondeu a chupeta, só que ele escondia a chupeta embaixo da cama. Aí de manhã ele lavava, assim, ele lavava a chupeta e guardava escondido, tipo em cima da geladeira, dentro de um pote, dentro alguma coisa assim. Onde ela não... pudesse não achar, né? Aí um belo, eu fui, né? Você esqueceu, ele saiu atrasado e esqueceu de tirar a chupeta debaixo da cama. Aí, porque a Rebeca dormia, quando ela dormia, ele pegava e ia tirando aos pouquinhos a chupeta e põe embaixo da cama, né? E a Rebeca ficava desesperada lá, né? Ela conta, ela lembra disso, gente, ela tinha 4 anos. Ela lembra. Olha como marcou isso, que ela lembra disso. E aí, a Rebeca, eu fui limpar o quarto e encontro o quê? Já fazia meses que eu achava que ela não estava mais chupando chupeta. Imagina a inquisição e o inquérito que aconteceu, né? Meses! Aí eu acho a chupeta debaixo da cama. Aí eu fui brigar com aquela minha. Eu falei, não, é minha, é eu que... Claro que não, né? Aí o que aconteceu? Eu na hora, gente, eu poderia pensar assim, ó, a Rebeca tem uma chupeta escondida, de repente, no meio dos brinquedos, no meio de alguma... Mas eu sabia. Eu falei, é o papai bonzinho, com a filhinha dando chupeta pra princesa. Aí eu liguei pra ele, chamei ele, naquela época não tinha WhatsApp, então deve ter ligado, naquela época não tinha WhatsApp. Aí eu falei, escuta, encontrou uma chupeta embaixo da cama? O que tava fazendo uma chupeta embaixo da cama? Dele, nossa. Ele falou, eu esqueci. E começou a rir.
Agora eu dou risada, mas eu fiquei muito brava, muito. Quem mãe aí sabe o quanto é difícil de tirar a chupeta de criança, gente. Ela já tava meses, quase 3 anos, tava 3 meses em São Paulo sem chupar a chupeta. E o pai jogando contra, daí fica difícil. E o pai jogando contra, olha que coisa difícil. Aí eu lembro que daí eu fiquei muito brava, eu claro. Não orgulho muito não, mas... mas fez, né? Entrou na adolescência, eles começam, eu quero ir no shopping, eu quero dormir na casa da amiga, eu quero... Começa, né? E aí você tem que ter a dosagem lá, pra segurar, mas ao mesmo tempo, também não bitolar, né, gente? Também. Filho, gente, a filha, eles querem, quando eles querem fazer uma coisa, eles não medem esforços. Eles se fazem de vítima, porque todo mundo vai, porque todo mundo faz, porque eu sempre falei, né? Todo mundo? Então se tacar de uma ponta, você vai se tacar também? Não sei o quê. Essas frases, né? De mãe. Eles começaram a perceber o quê? O Henrique começou a perceber que eu era mais bonzinha com ele, e a Rebeca começou a perceber que o papai era mais bonzinho com ela. E aí, o que aconteceu? Vinha me pedir as coisas, por exemplo, a Rebeca vinha pedir uma coisa, eu falava, não! Aí o que ela fazia? Ela ia no papai, só que ela chegava no papai, ela não falava assim, já pedi pra mamãe, a mamãe falou que não. Aí ele falava assim, não, Rebeca, se for hora tal, se for com tal pessoa, se tal, tudo bem. Daí você me leva, papai? Levo, filha. Aí eu ia saber, depois, como ele chegava, por exemplo, em casa e falava assim, que eu vou levar a Rebeca no seu dia. Como assim? Ela pediu pra mim, eu não deixei. Aí ela fazia a choradeira, o escândalo dela, né? Igual de toda adolescente. Eu nem posso, eu não vou mais falar com a mamãe, porque ela não deixa nada, porque não sei o que. Resumo, ele virava pra mim e falava assim, agora eu já deixei, eu tenho que deixar. Beleza, a Rebeca ia fazer o rolê dela. Só que aí, quando ele voltava pra casa, o que dava? Briga, claro. Briga. Entre quem? Discussão, entre nós dois. Entendeu? Não, você não pode fazer isso. Não, mas eu não sabia que ela já tinha pedido pra você. Não, blá, 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 blá. E olha, gente, eu falo pra vocês. Demorou pra aprender, né? Demorou. Tiver que acontecer várias Demorou vezes, tal, muito pra acontecer. Ou então ela chegava e já ia pedir pra um e falava assim, o outro já deixou. Minha mãe já deixou. Meu pai já deixou quando eu vinha pedir. E eu ficava muito brava, porque eu falava assim, como assim ele já deixou? Entendeu? Se ele não veio falar comigo antes. Se nós não chegamos num comum acordo. O homem, muitas vezes ele deixa o filho, por quê? Porque ele quer evitar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de choradeira, dramatização. Então, ele quer evitar. Então, ele fala, vai. Entendeu? E tipo assim, se tiver que acontecer, acontece. Deus cuida. Sabe assim? E a mãe, nós somos em pânico, né, gente? A gente não dorme, esse aqui deita, os filhos estão na rua. Ele fica bravo ainda comigo, ele fala, vai dormir, tá? Deus que tá cuidando, Deus que cuida de dia, cuida de madrugada e de noite também. E eu não durmo, enquanto eu não ouço abrir a porta, enquanto eu não ouço, não durmo. Ele muitas vezes fazia isso, né? Por causa, para não criar discussão. E outras vezes também ele fazia porque ele tinha dó, porque tipo assim, a Carla também não deixa nada, a Carla também é muito controladora, porque nós mães somos muitas vezes muito controladora. Então faltava o quê? Faltava balancear. Balancear o meu controladora com o bonzinho dele. Ele tinha que ser um pouquinho mais ruinzinho e eu tinha que ser menos controladora. Então a gente tinha que dosar. E para dosar tinha que haver o quê? Muito diálogo entre a gente. Aí chegou uma época que eu já estava tão estressada com isso, gente, tão estressada que nós começamos a discutir tanto por causa disso, que olha, eu acho que sinceramente, tanto você pensou quanto eu pensei, a gente falou, nós vamos acabar se divorciando. Muita discussão. Muita discussão. Então olha que coisa séria. Por causa Ou seja, filho manipulador que manipula o casamento dos sério. pais é muito sério e destrói um casamento. Se os pais não acordarem a tempo, destrói um casamento. E destrói mesmo, gente. Porque eu falei assim, eu abro mão. Se você cuida dessa parte, vocês vão sair, que a hora vai voltar, com quem vai, com quem... Você cuida, eu não vou cuidar mais nada. Gente, aí o negócio ficou bagunçado. Sabe por que ficou bagunçado? Porque o diabo adora quando não há concordância. Porque nós, quando a gente casa, é uma só carne. Quando um tem um pensamento e segue um pensamento, outro segue o outro, um faz uma coisa, outro faz outra, um vai para o passeio, outro vai para o outro, um vai para... É tudo que o diabo quer, desunião do casal. Aí o diabo, nossa, entrou na nossa casa, o inimigo entrou na nossa casa e começou, olha, falei, vai se perder tudo, família vai acabar. Prestem atenção,
o conselho que a gente dá para vocês: não tirar a autoridade do outro. Se um falou, está falado. Discute depois, longe dos filhos, né? Momento, às vezes ele achava que eu tava chamando atenção porque eu tava sendo muito exagerada, muito controladora. Às vezes ele achava que eu tava, como de fato muitas vezes, perdendo a cabeça mesmo, fazendo besteira, falando coisa que não devia, enfim, no auge de discussões. E aí, mas ele tinha que ficar quieto e depois falar. No começo eu errava, brigava na frente dos filhos. Sim, mas daí depois, né? Dosando, igual ela falou, e eu a mesma coisa com ele, de falar assim, ó, calma, peraí, não sai deixando tudo, olha, não me corrige na frente deles, não faça isso porque vai ser pior, e é pelo bem deles. E assim foi indo, até a gente chegar num acordo, que não estava certo só ele ficar cuidando dessa parte, que eles estavam abusando os filhos com isso, porque ele deixava tudo, até que a gente chegou na conclusão de vamos sentar, vamos conversar, e aí falamos, se vier pedir pra você, você vai responder, não sei, preciso falar com a sua mãe. Se vier pedir pra mim, não sei, preciso falar com o seu pai. Quando ele começou a falar essa frase, aí eles falavam assim, mas ela não vai deixar. Aí ele falava, não sei, nós vamos conversar. Normalmente eu não deixaria, mas aí eu fazia concessões também, entendeu? Tipo, não, nós vamos chamar, vamos falar que deixamos. E eles ficam naquela pressão, naquela pilha durante o dia. Já falou com a mamãe? Já falou com o papai? Já falou com a... Não, é a hora que nós pudermos sentar e conversar. Não é na hora que você quer a resposta, sabe? Então, assim, essa é a nossa lição de hoje, dos nossos erros, das nossas experiências. E dizer para vocês tomarem cuidado, prestarem atenção, porque na verdade eles tentam manipular os pais, tirando uma coisa de um, tirando outra coisa de outro, e no final das contas eles entram no meio do casamento da gente, né? E depois os filhos, gente, eles vão formar a família deles, a vida deles. E aí, nós, o casal, vamos estar numa guerra? Vamos estar um brigado com o outro? Vamos estar um sem falar com o outro? Vamos estar... Misericórdia, né? Então, assim, nós acabamos enxergando que a gente tinha que entrar em alguns acordos e a ter mais diálogo com relação a isso. E foi assim que a gente acabou resolvendo. E se não tá dando certo aí também, igual aqui não deu muita liga, negócio não tava dando muito certo, senta com o marido, senta com a esposa, conversem, não deem resposta sem antes ter a resposta do casal, que é uma só resposta, que daí vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, igual fez aqui em casa também pra gente. Parece uma lição básica, mas é... No dia a dia é difícil de colocar em prática. Exato. E faz toda a diferença. Precisa dessa dosagem. Isso mesmo. Com certeza. Ó, beijo. Até o próximo vídeo. Pra honra e glória do Senhor. Amém.